Olá, crianças! Estamos aqui novamente para dar continuidade da nossa última catequese, aonde Jesus vem anunciar o reino de Deus para todos nós, mas Ele chama alguns especialmente para conviver, viver com Ele e depois aprender sobre o reino e anunciar sobre esse reino de Deus. E é sobre este Deus maravilhoso, misericordioso que nós vamos falar. E antes que nós falemos qualquer coisa desta misericórdia, deste Deus que é amor, vamos invocar a Santíssima Trindade para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender, e não só compreender e entender, mas anunciar este amor de Deus, este reino de Deus a todas as pessoas que nós convivemos, que nós encontramos. Por isso, estamos aqui reunidos e unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Querido irmão, querida irmã, queridas crianças, pais, nesta catequese nós vamos falar do chamamento que Jesus faz a alguns homens para conviver com Ele durante um período, durante um tempo, e Ele explica, ensina então este amor, fala sobre o reino de Deus, sobre a sua missão aqui na terra e deixa-se mostrar, se revela como Messias, como aquele enviado por Deus para anunciar a boa nova a todos nós. E ensinando estes homens, a quem ele chamou de discípulos, de apóstolos, depois os envia a anunciar também este reino e este amor. E para darmos início, então, nós vamos pegar aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, já nos primeiros versículos, aonde Jesus reúne estas pessoas, escolhe, chama para anunciar este reino de Deus. Diz assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida.
Entrando numa casa, saudai-a. Paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, vosso voto de paz retornará a vós. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida criança, aqui nós podemos conhecer e ver que Jesus, ele chama pessoas para ensinar, para mostrar, para orientar, para educar na fé. E depois que essas pessoas, estes homens que ele escolheu e que deu o nome de apóstolo, ele enviou para que também eles anunciassem e fizesse tudo o que Jesus fez na presença deles durante todo aquele tempo que eles caminharam com Jesus. E Jesus dá uma ordem para eles, que é para ensinar, para falar, para anunciar, para desvendar o reino de Deus, o reino dos céus, no meio dos homens, para todos os homens. E disse que não era para dar importância para as coisas materiais, não era para se preocupar com isso. Porque aquele que está anunciando o reino de Deus, aquele que leva a palavra de Deus, recebe de volta o que é necessário, o que precisa para a sua sobrevivência. Jesus escolhe 12 e os manda anunciar. E não só anunciar, manda testemunhar este amor de Deus, manda testemunhar o reino de Deus. E como é que eles testemunham? Curando, amparando, ouvindo, aconselhando, revelando o amor de Deus a todas as criaturas, a todos os homens, a todos nós. Quando Jesus escolhe esses 12, que nós vimos os nomes aqui, João, Tiago, Pedro, Simão, Mateus e assim por diante, quando ele escolhe esses e envia, ele dá a esses homens o poder que ele tem como Deus. O poder de curar, o poder de orientar, o poder de ensinar, o poder de levar a palavra de Deus. Sempre no amor, sempre com amor, sempre com simplicidade. E aqui Jesus dá uma orientação para eles, dizendo assim que é para eles serem prudentes, mas é para eles serem simples e humildes. Por isso que ele diz, quando vocês chegarem numa cidade e alguém receber você nessa cidade, na sua casa, vocês entrem e comem o que eles oferecem. Vocês abençoam e agradecem pela graça que eles estão lhe oferecendo, da comida, da hospedagem, e em troca vocês anunciem para eles o amor de Deus. E isso começou lá com Jesus, há 2020 anos atrás, e nunca mais teve interrupção, não se parou mais de falar do amor de Deus, de anunciar esse Jesus, esse amor e esta graça que Ele quis nos dar. Ele pessoalmente nos deu e depois transferiu esse poder, deu esse poder para os apóstolos, para que hoje nós pudéssemos ouvir, conhecer, aceitar e anunciar também o amor de Deus. Antes era só 12. Esses 12 que viveram junto com Jesus receberam este poder. Foram, vamos dizer assim, enviados e foram nomeados pelo próprio Jesus
para anunciar o reino de Deus. Hoje nós temos os sacerdotes, que são representantes de Jesus aqui na terra e que são os apóstolos de hoje, que nos traz a boa nova, que nos anuncia o reino de Deus, que nos traz esse alimento, quando Jesus diz que não precisa se preocupar com o alimento que vai comer, porque Ele mesmo há de nos preparar e de proporcionar para nós. Ele deixou para nós um alimento espiritual, um alimento que fortifica e que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, para que a gente possa sempre estar na presença de Deus, sempre compreendendo a presença de Deus. Jesus nos amou de tal maneira que Ele mesmo veio ensinar. E assim, querida criança, como você quando vai na aula, quando você começou a ir na escola, que você ainda não sabia ler nem escrever, você, sentado lá na cadeira, a professora começou a te ensinar as primeiras letras do alfabeto, as primeiras vogais, e começou a assinar o A, E, I, O, U, e depois começou a assinar todo o ABC, A, B, C, D, e assim por diante. E você então primeiro aprendeu as letras para depois começar a juntar essas letras e fazer palavrinhas. Palavrinhas fáceis. Começou M, A, Ma e assim por diante. Também nós, na vida espiritual, somos instruídos para aprendermos as primeiras letras e formar as primeiras palavras nesta formação do reino de Deus, neste conhecimento do reino de Deus, para depois também sermos anunciadores desse reino de Deus. E não é preciso ser sacerdote para isso. Nós somos convidados e nós somos enviados. Jesus nos convida, como está convidando cada uma de vocês, criança, para conhecer o reino de Deus, para ser formado neste ensinamento do reino de Deus. Porque nós só podemos falar daquilo que nós conhecemos. Nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Então vocês estão sendo formados, os catequistas, os sacerdotes, os pais, anunciam para você, ensinam, falam, mostram o amor de Deus, o reino de Deus. E vocês vão aprendendo este beabá, estas letrinhas do Evangelho, do anúncio, e vão formando palavras. No segundo ano vocês vão formar frases, no terceiro ano vocês já vão fazer uma historinha e assim por diante. E quando vocês receberem o sacramento da crisma com o Espírito Santo, a confirmação do Espírito Santo, vocês vão ser anunciadores desta palavra, assim como os catequistas estão sendo para vocês hoje. É isso o reino de Deus. O reino de Deus é uma semente que é plantada no nosso coração. Assim como Jesus pegou aquela semente e plantou no coração daqueles homens chamados apóstolos, e eles deixaram crescer essa semente, foi transformada numa árvore que deu flores, que deu frutos, frutificou e alimentou, e caiu esta fruta, nasceu novas sementes, novas árvores e assim por diante. Hoje nós conhecemos a palavra de Deus por causa desse anúncio. E nós estamos anunciando hoje para que daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos outras pessoas anunciem. E vocês estão sendo convidados hoje a aprender sobre esse reino, a ver a grandeza e a maravilha, o quanto é bom conhecer e amar Jesus Cristo.
para depois poder levar e anunciar esse Jesus Cristo a outras crianças. Começar novamente o ciclo, anunciar, mostrar, apresentar esse Jesus a outras crianças, para que elas também, como vocês, sintam arder no coração o desejo de conhecer e de amar esse Jesus Cristo. Este Jesus Cristo que nos amou primeiro. Esse Jesus Cristo que foi capaz de morrer numa cruz e derramar todo o seu sangue, porque Ele me ama, porque Ele te ama. E o amor dele é sem medidas. Ele diz que o seu amor é infinito, quer dizer, não tem fim. Querida criança, é um privilégio sermos chamados para conhecer o reino de Deus. E para, conhecendo, amar esse reino. E amando esse reino, anunciar, chamar outras pessoas para que também conheçam, para que também aceitem, para que também amem e depois divulguem, falem deste reino de Deus a outras pessoas. É assim que funciona a nossa igreja. É assim que caminha estes apóstolos de Jesus Cristo. Primeiro 12. E agora são milhares e milhões, que não podemos nem contar e nem imaginar, porque são muitos catequistas, muitas pessoas, muitas irmãs religiosas, muitos sacerdotes, bispos, que falam, que anunciam, que levam este amor, esta misericórdia, este anúncio de Jesus Cristo, de que Deus nos ama. E de que o reino de Deus está já entre nós e que nós somos filhos de Deus e que nós um dia vamos morar no céu junto com este Jesus que tanto nos ama, que veio ao mundo para anunciar esse reino, este amor, junto com aqueles apóstolos, os primeiros a serem chamados, junto com todos os outros que vieram depois deles, junto com os santos e com os anjos, junto com a Virgem Maria, junto com aqueles que nós amamos e que já partiu desse mundo. É o reino de Deus, aonde haverá só alegria, só felicidade, sem dor, porque lá nós estaremos completamente mergulhados no coração de Deus. E se estamos no coração de Deus, tudo é paraíso. Meu irmão, minha irmã, queridos pais, queridas crianças, esta é a mensagem que Jesus nos deixa hoje. Nós somos seus discípulos hoje. Somos chamados a conhecer esse reino e enviados a mostrar esse reino a todos os outros nossos irmãos que ainda não conhecem, ou que mesmo ouviram falar, mas não têm o entendimento do que é este amor de Deus e de como é maravilhoso viver no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrar por hoje esta catequese e espero de coração que você, criança, adquira, tenha, desenvolva no seu coração este amor verdadeiro por Jesus Cristo, porque Ele tudo pode e Ele é tudo em nossa vida. Sem Ele não somos nada, não passamos de pó, somente isso. Então somos chamados, ensinados e enviados a anunciar esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus, eu confio em vós.